no site, não importa agora, mas que é acervos, que eu coloco todos os acervos disponíveis aqui. Então, SEDOC, biblioteca, todas as bibliotecas da USP, todas as bibliotecas da Unicamp, o Lazar Segal, enfim, tem vários acervos que eu coloco, e explicando para os alunos assim, nestes lugares, se você quiser pesquisar circo, você acha. Mas é claro que eles ainda trabalham com imediatismo, trabalham com vários conceitos complicados, que aí também não é um problema deles, mas, enfim. Nós estamos quebrando com uma ideia também que o circense não é um pesquisador. E, só para encerrar, a ideia é nós vamos fazer um encontro de pesquisadores de circo e nós vamos convidar circenses para falar da sua pesquisa metodológica de montagem de um espetáculo. Que isso não é considerado como científico. Não, eu não tenho problema, não quero que seja considerado, não me importa com esse conceito. Mas o que não é científico não é válido. Então, é muita coisa para falar, é muita coisa para caminhar, é muita coisa para se fazer, mas a gente está tentando fazer isso, eu junto com grupos da Associação Brasileira, da Associação de Famílias de Artistas Circenses das FACE, do Pindorama com a Verônica, da Alice Viveiro de Castro, da Escola Nacional de Circo. De alguns anos para cá, a gente tem feito esse trabalho conjunto, e junto colaboração da Márcia Cláudia e do SEDOC, a gente tem conseguido muita coisa em relação a isso. Obrigada. Bom, vamos prosseguir. Hoje tem intervalo também? Tem um intervalinho agora? Ou... Ah, tá. Temos intervalo de quanto tempo? 15 minutos? 15 minutos. E aí voltamos para Maria Assunção e depois Maria Assunção de novo na Pomba Enamorada. Mas antes disso, antes, porém, a Mary me deu aqui a incumbência de vocês sortearem livros. Dizer que eu fiquei muito emocionada com a sua fala, viu? Tanto a sua quanto a da Tânia. Aquelas fotos fantásticas. Olha, vários sorteios. Quantos livros? Ih, vai ter briga. Eliana da Silva Rodrigues. Pode escolher o primeiro de cima? Janaína Reina Furtado Machado. Vai ganhar o Circo Teatro. E a Tânia vai oferecer Teatro dos Sete. Olha que chique. Eliana. Hélia Frazão de Souza. Pode falar? O próximo é Hélia Frazão de Souza, da UERJ. Vai receber. Segredos da Biblioteca Castro. Ih, vou ler? Segredos da Biblioteca Castro Maia, Erotismo e Arte. Eu não vou sortear. A Hermínia quer esse para ela. Ali. Outros segredos da Biblioteca Castro Maia vai para Clarice Nascimento Correia. Clarice Nascimento Correia. Tem mais? Tem. Tem. A Tânia vai fazer Esse não queria dar. Canudos, Agonia e Morte. Olha que lindo. Pode ler. Desenhos a carvão de Adir Botelho vai para Gilda Gama de Queiroz. E a Filomena. Essa é demais. Isso é ótimo. Filomena vai ganhar um presente
Eu não. Filomena está sorteando um presente. Gente. Depoimento de Oscarito, olha que massa. O Teatro e Revista no Brasil. Atenção. Silma Ribeiro da Silva de Souza. É o Percevejo, uma revista do programa de pós-graduação da Unirich, vou fazer propaganda do nosso programa, né? Que esse número foi coordenado pela professora Tânia, sobre teatro e revista. Fantástico. Esse é muito bom. Todas as outras percevejas também são boas, mas essa é especialmente interessante. Agora é do Carlos Ilho. Sila Virgínia da Silva Borges. Finalmente. É só esse. Não, é só esse. Acabou. Acabou? Vamos ao intervalo, é isso? Bom, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, esticar um pouquinho, e depois nós temos a fala da Maria Assunção, e no final, não é isso? O debate, com a certeza que hoje tem espetáculo e tem sim, senhor, porque ela vai trazer aqui o seu conto da Lígia Fagundes Telles. Até já. Vamos recomeçar a nossa última parte desse módulo. Eu queria novamente convidar para a mesa a Filomena Chiaradia, Tânia Brandão, Hermínia Silva e agora contando com a presença da Maria de Fátima da Silva Assunção. Depois nós vamos ter o texto encenado aqui, o texto da Lígia Fagundes Telles, encenado pela Maria Assunção, pelo grupo. Cadê Maria? E depois o encerramento. E vamos para a confraternização com o coquetel no quarto andar, na sala 18. É bom até levar aquele convitinho que está dentro aí da pasta de vocês, só para uma questão de ordem, ok? Maria Assunção, por favor. Está chegando. Está chegando. Chegou. Maria. Filomena, com você. Maria. Bom, a gente vai mudar um pouco a programação em função de que a fala da Maria, como vocês podem ver, aliás, deixa eu botar meu óculos para poder ler, atriz pesquisadora entre a teoria e a prática, é uma fala que ela preparou exatamente para introduzir a performance que ela vai apresentar para a gente, da Pomba Namorada, e que diz respeito a essa prática dela de teoria e prática teatral. Então, a gente achou melhor abrir agora meia hora para os debates sobre a palestra da Tânia e da Hermínia, para depois ficar direto o trabalho da Maria, que é emendado, né, com a performance dela. E aí, se houver tempo, a gente também pode ter mais uns 15 minutos para quem queira fazer algumas perguntas a respeito do trabalho específico da Maria. Tá bom? Então, a gente abre agora para quem quiser fazer perguntas. E eu até vou fazer uma colocação que talvez seja interessante, que eu acho que a própria Tânia e a Hermínia teriam colocações uma para a outra. Então, se a gente abriria na própria mesa e, assim, para esquentar, para ir para a plateia, para quem quiser fazer perguntas sobre a fala das duas. Pode ser? Pode ser. Então, vai lá, Tânia. Bom, eu tenho imensas curiosidades, né? Porque circo é um problema, porque ele vai sempre ao encontro de um lugar infantil da alma, né? Um lugar do imaginário, assim, que
apaixonante, inefável. Então, é uma coisa, né? Então, eu fiquei com muitas curiosidades. Uma questão é essa coisa de viver e aprender, quer dizer, viver e aprender são territórios que não têm fronteira, né? Eu fiquei muito curiosa, quer dizer, tem a escola com horário, mas tem uma vivência fora, né, do universo social, a parte do universo social. Então, a própria vida é um aprendizado. E aí eu fiquei curiosa, quer dizer, você foi nômade, né? Você peregrinou por escolas, a sua vivência passou por isso, né? Que você aprendeu, né? Você sabe coisas de circo, bailarina, equilibrista, né? E a outra coisa, ela falou desses acervos que as pessoas têm, quer dizer, existem, então, claro que tem a questão do despojamento, né, do nomadismo, e qual é o baú? As pessoas têm um baú, porque no teatro mais antigo, por essa época, as pessoas têm um baú, até porque o ator, ele era obrigado a ter a própria roupa, né? No teatro moderno é que a roupa passa a ser uma coisa da produção. Agora, antes, a roupa era muito uma coisa do ator, né? Então, o ator tinha diversos figurinos. Quando a gente faz esse estudo das fotos, às vezes a gente vê que o cara está em diferentes peças com a mesma roupa, e isso é porque a roupa era dele, ele mudava uma coisa ou outra. Quer dizer, tem esses baús, nós temos grandes tesouros perdidos, que você estava falando, porque as pessoas querem doar e tal. Os textos estão nesses baús, ou os textos eram todos orais, esses textos de peças. Nós temos uma história de acervos de peças de circo. E o ponto, quer dizer, você falou muito rápido do ponto. Então, são esses itens os que mais me impressionaram, que eu pediria que, se, por gentileza, a Hermínia pudesse desenvolver. Eu vou começar pelo ponto, tá? Que foi uma surpresa para mim, porque eu tinha... o que eu sabia sobre a questão do ponto é que o Ziembinski havia sido quem teria... Pelo menos a história oficial. Eu sabia da história oficial, né? Hermínia, só um momento. Eu vou esclarecer o que é ponto, porque acho que todo muita mundo gente sabe, não? Sabe, porque no teatro antigamente existia uma cúpula abaixo do palco, onde ficava uma pessoa que se chamava ponto, com o texto, soprando o texto para os atores, tá? Isso foi uma prática que, apesar de ter, em 1909, esse artigo do Circo Spinelli dizendo que o Benjamin estaria eliminando o ponto, foi uma prática que persistiu, a outra que fez a pesquisa de Maria Della Costa, até os anos 50 ainda existia companhias teatrais usando ponto, tá? Não, o circo também usou ponto até recentemente, tem circo-teatro que usa ponto ainda. Mas o que me surpreendeu é que descobri um artigo, depois, lendo o mestrado da Filomena, ela confirma essa pesquisa, e eu vou pesquisar mais, porque ela não era o foco dela, então eu vou atrás. Porque quando eu vi a coisa do ponto, eu não dei muita atenção, não tinha sido quando eu li o trabalho dela, eu falei, não, aqui tem alguma coisa a mais a ser pesquisado. E aí eu fui, e, de fato, você tem algumas revistas e alguns jornais falando a mesma coisa, de que o Benjamin montou uma revista que chamava Tudo Pega, uma paródia, com certeza, uma adaptação do Todos Pegam, Pega na Chaleira, e da música de carnaval também, né? Do Pederneiras, né? Da época, tal. Enfim, aí ele faz essa adaptação dessa revista, e a grande novidade nas reportagens é que ele não usava o ponto, né? E essa era a notícia. Você fala de uma reportagem, mas aí eu pesquisei mais umas 3, 4
fontes que estavam dizendo a mesma coisa. E é interessante porque o pessoal que escrevia junto com o Arthur, bom, o Arthur já está morto nesse período, mas o pessoal que escrevia junto com o Arthur confirma essa informação, né? Então, e tem um jornal, uma revista que só tem 2 edições, eu, pelo menos, só consegui 2 edições, que fala sobre essa questão, que é uma revista política, nitidamente política, que vai pegar a questão do personagem lá, que eu esqueci o nome agora, era um personagem que, antes de você chegar no presidente, você tinha que passar por ele. Como ele era gaúcho, e ele ficava tomando o chimarrão o tempo inteiro, então tem uma imagem no período de chaleirar, pegar na chaleira, e que vem um sinônimo de puxa-saco e tal, né? Que era assim, todo mundo tinha que pegar na chaleira antes de chegar para servir a água do chimarrão, enfim. E aí daí resulta uma música de carnaval, resulta uma peça, uma revista, e resulta essa revista também no Circo Spinelli, do Benjamin de Oliveira. E resulta nessa revista que só tem 2 exemplares, falando dessa história do pega na chaleira, né? E nessa revista ele fala, e é interessante que a revista fala, o Benjamin acaba rompendo, é um corte entre o antes e o depois do circo. Nada do que era igual agora continua, porque o Benjamin consegue tirar o ponto. E todo mundo tem isso decorado. Mas antes tem uma outra peça do Benjamin que já tem a propaganda no cartaz, que é Sem um Ponto, né? E o Arthur, antes de morrer, fala dessa outra peça. Então, eu confiei um pouquinho, porque o Arthur falou, né? Então, essa questão do 100 ponto. O que acontece é que o circo ele vai ficar mesclado entre circos que tinham ponto e circos que não tinham ponto. Quando o circo ficava uns 3, 4 meses na cidade, eles apresentavam a cada 3, 4 dias uma peça. Aí não tinha ponto. Quando eles diminuem a permanência na cidade, que é para um mês, a propaganda era uma peça por dia. E o que acontece com o teatro? Aí o ponto se faz necessário mais, né? Então, há uma mescla dessa questão do ponto e sem ponto. Tá? Viver e aprender. É uma das coisas que eu trabalhei, que é a ideia de que muito circense diz assim, eu já nasci artista, já nasci aprendendo. Porque vários deles já tinham entrado no picadeiro, no circo-teatro, com a mãe grávida, a mãe, em 3 meses que tinha tido filho, já estava no picadeiro, menos tempo quando era o teatro, e 3, 4 meses quando era algum número. Então, assim, esse longo processo de formação e capacitação, ele é o cotidiano. Né? Por isso que eu discuto com alguns autores, e principalmente alguns palhaços recentes, os palhaços da atualidade, que dizem que os palhaços de antigamente entravam, de repente, eles se tornavam palhaços. Né? Então, os próprios palhaços falam, de repente eu fui palhaço, me empurraram lá. Né? Esse, de repente, na realidade, é fruto de todo um processo de observação, aprendizagem, de olhar. Ao mesmo tempo, Tânia, que você tem mesmo um ritmo escolar dentro do circo. Então, de manhã, dependendo da idade da criança, que começava em torno de 4, 5 anos, ela começa a aprender as primeiras cambotinhas. Né? Aí, depois, no meio da manhã, você tem já os de 6, 7 anos que já até estrearam. Então, eles vão passar por um processo de aprendizagem cotidianamente. Todos os dias eles têm aula. Né? E quando... eu chamo também de um aprendiz permanente. Né? Ser circense, e ainda em alguns circos de lona, nem todos, você tem o conceito do aprendiz permanente. Porque, quando você aprendia a dar um salto, você aprendia a
ir para o trapézio. Quando você aprendia a ir para o trapézio, você aprendia a ir para o teatro. Quando você aprendia a ir para o teatro, você aprendia a tocar um instrumento musical. Então, é um aprender e um aprender. E este aprender é para ensinar. Ninguém aprendia apenas para realizar seu número. Os mais velhos, que já dominavam o salto, ensinavam o salto. Né? E você tem um mestre escolhido pelos pais, que não foge à regra do que a sociedade da época, apanha, bate. Isso não é muito comum nos jornais você ouvir dizer do século XIX, da quantidade de crianças que apanhavam para aprender, né, no circo. Mas não foge da realidade até dos instrumentos de punição que você tem nas escolas do período. E esse mestre, os pais transferiam a responsabilidade para ele de tudo, até do castigo. Né? Então, esse longo processo de formação está o tempo inteiro do viver e aprender. É o tempo inteiro. Agora, você tem o caso das fugas. Né? Então, você tem o caso de quem fugia com circo, por exemplo, já a partir de uma certa fase, por exemplo, da adolescência ou adulto. Você tem até um período, até mais ou menos 1950, 60, no circo, que ninguém que entra no circo pode ser apêndice. Então, assim, em alguma coisa você é colocado para trabalhar. Você não pode ficar lá, assim, simplesmente sem fazer nada. Esta pessoa que se incorporava ou por fuga ou por casamento, ela ia aprender. E é este processo do cotidiano. Porque, mesmo que ele não está no processo lá de aula dele, ele está observando. E, hoje em dia, por exemplo, uma discussão que eu coloco nas escolas, nas escolas de circo, que tem essa discussão do novo e do antigo, eu falo, vocês ainda continuam oral. A transmissão ainda é oral. A diferença ainda não está aí. A diferença está em outro lugar, mas não aí. Então, eles continuam uma transmissão oral do saber. E continuam uma transmissão da observação e da cópia. Eles assistem filmes, eles observam outros artistas, e isso vai passando por esse processo. E, não aprendi nada no circo. Nada. Não sei nem dar uma cambotinha, nada. Uma frustração total. Eles sabiam o que estavam fazendo com a gente. Eles sabiam que, se a gente começasse a aprender, não saía. Não sei nada. E não fui nômade nesse sentido, porque aos 6 anos, fui nômade até 6 anos. A família da minha mãe não era de circo. Então, aos 6 anos, todos se mudam para São Paulo, eles eram do interior de São Paulo, para que nós estudássemos em São Paulo. E meu pai e minha mãe continuam trabalhando. E os acervos, esse é o nosso maior problema. Bom, o grupo nômade, em geral, ele só carrega aquilo que é totalmente eficaz para o seu processo de produção. Seja o nômade do deserto, seja o nômade cicense. Hoje, o cicense de lona, que a gente chama de itinerante de lona, em geral, ele tem uma casa onde ele guarda essas coisas, que ele não tem condições de ficar transportando isso. O que nos chegou de baú, chegou o que restou, que sobreviveu a enchentes e incêndios, porque isso é muito comum no circo. Várias coisas da minha família se perderam em enchentes e incêndios, mais enchentes. O que chegou para a gente foram alguns álbuns de fotografia. Ponto. É o máximo que chega. Agora, tem alguma, por exemplo, o Circo Nerino, que a Verônica Tamaoka escreve com o Roger Avanzi, o Roger era um pesquisador e uma pessoa preocupada com isso. Então, se o circense tem essa preocupação, ele tem fotos que ele mesmo tira. Que ele mesmo, ele guardou todas as propagandas, ele guardou tudo, mas o circo acaba em 63. Aí ele consegue guardar. O circo do meu pai vai até o final de 70. Não tem muita coisa, só fatos. Agora, o que resta são as peças. Tem a família Temperani, que eu tenho em poder o acervo das peças. Manuscritos, uma parte, e o resto é daquele aqueles caderninhos verdes, como que é, da edição portuguesa, que chega aqui no Brasil, a publicação esqueci o nome agora, que é vendido até hoje, da biblioteca
Isso. Da biblioteca, que, durante um período, ela era publicada, quando ela era veiculada no Brasil, era só para teatros, né? E, depois de um período, ela é veiculada na contracapa para teatros e circos, né? Aqui no Brasil. Eu tenho várias dessas, até porque tem uma livraria em São Paulo que ainda vende. Caro, mas vende. Mas eu tenho do acervo da família Temperani. E tenho um manuscrito deles, um caderno, mas que está, assim, 70% ilegível. Agora, quem tem, segura, não mostra. Mostra para mim, porque eu sou de família circense. Mas não dão. Nem vendem. É uma coisa assim. Ok. Vamos passar para quem quiser fazer alguma pergunta. Cadê a mocinha do microfone? E Olá. depois tem aqui da frente também, tá? Eu queria reunir um pouco algumas dúvidas, tanto para a Tânia quanto para a Hermínia, mas pontuar algumas e depois, quem sabe, cruzar. Principalmente para a Tânia, o que me provocou muito a discussão sobre a questão do tempo, e aí trazendo para a nossa prática nos arquivos. Eu sou Gustavo, da Biblioteca Nacional, e o nosso contato dentro dos arquivos, como é que a noção de tempo, o arquivo tem uma categorização de tempo definida, e essa categorização vem bem da linha do pensamento moderno de tempo, um pensamento mais linear. E aí a gente vai ter o arquivo permanente, o arquivo intermediário, e essa categorização vai continuar sendo útil para os arquivos. Mas como é que essas novas noções de tempo e os próprios estudos sobre conceituações de tempo, eles podem intervir nesse processo de guarda dos nossos documentos? Se essa nossa categorização ela permanece e quando que ela pode ser alterada no dia a dia, no nosso cotidiano. E pegando aí para a Hermínia, só para aproveitar a passagem do microfone, Hermínia, você coloca como que, de repente, passa-se a reconhecer, não um conhecimento científico, mas os saberes que estão envolvidos na prática circense. Existe uma metodologia, existe uma teoria que não necessariamente tenha os formatos da ciência. E é exatamente o momento que o seu estudo começa em 70, não é isso? Na década de 70? 80. Na década de 80, o estudo. A partir da década de 70, você vê muito na sociologia, na antropologia, um início de se pensar o cotidiano, de pensar o estudo do cotidiano, que é uma quebra, tanto na história, com a nova história, na sociologia, com Berger e Luckmann, aí na comunicação, com a Fesolia, uma série de autores começam a estudar o cotidiano, ter o cotidiano como metodologia. E nesse ponto que me chamou mais atenção, que evocou, é a questão da história oral. Tanto dentro de biblioteconomia, arquivologia, ciência da informação, a gente trabalha muito com a questão dos registros do conhecimento. Mas, cada vez mais, partindo desses autores de epistemologia que estudam o cotidiano, a gente vê a importância de ter outras formas de registrar que não um documento escrito, que é a base do nosso conhecimento, né? E eu queria que você comentasse um pouco, dentro da sua prática, da importância da história oral, que hoje é uma metodologia que está sendo adotada por vários campos de pesquisa, como fonte também de informação de você recuperar e a posterior organização dela, como é que fica, e na prática do levantamento da história circense, como é que foi importante a história oral. Bom, eu vou pegar uma carona da segunda pergunta, porque eu estou comemorando, esse ano eu acho que eu faço 30 anos de Serviço Nacional de Teatro, quer dizer, eu faço pesquisa. Eu fiz a minha primeira pesquisa no que hoje é o CEDOC em 1977. E nessas pesquisas, um continente muito denso, porque esse nosso arquivo, que era do Serviço Nacional do Teatro, ele começou praticamente do nada, né? Eram recortes de looks dessas coleções de jornal que iam para a presidência do Serviço Nacional do Teatro e tal, e que começaram a ser reunidos nesse serviço de documentação e doações de arquivos, em que surgiu uma pessoa
que foi muito importante, que era Janine Diamante, que fazia mobilização da classe para que doasse material, documentação. Então, um pouco, eu fui assim, testemunha, eu acompanhei a estruturação, a organização do SEDOC. E foi iniciado um setor de depoimentos, em que pouquíssima coisa está publicada, e sob metodologias as mais diversas possíveis. Quer dizer, quando a gente trabalha com a parte de depoimentos do SEDOC, eu sempre falo, comento com os alunos, que você tem que ter muita atenção, porque são muitas formas flutuantes de obter aqueles depoimentos e de tratar aqueles depoimentos, né? Eles foram editados, foram trabalhados, enfim. Foi diante desses depoimentos que a minha inquietação a respeito do tempo, do conceito do tempo, começou. Porque, dentro da história oral, a questão do tempo é um continente vastíssimo. A questão da datação, né? A questão de estabelecer cronologias e a questão de estabelecer as características de cada época demandam uma atenção muito minuciosa, muito cuidadosa, quando você está trabalhando com a questão, em geral, da história oral, e mais ainda diante desse acervo que está no SEDOC, dos depoimentos. Então, eu fiquei me perguntando que nós temos convenções universais dos arquivos, né? E essas convenções, claro, elas têm que ser seguidas. Eu tenho que, numa primeira abordagem, me defrontar com o meu material em função do calendário e das convenções de tempo sobre as quais eu vivo. Então, eu apresentei aqui, intencionalmente, um material, fotos, que tinham referências de datação, 1945, ou 1946 com uma interrogação, ou 1943, enfim. Num primeiro momento, eu preciso me submeter à ordem da convenção temporal a que estamos vivendo. A questão que eu procurei trazer, a provocação que eu quero trazer, é que os acervos em arte necessitam, hoje, partir dessa convenção temporal, social, cronológica, para outras perguntas a respeito da temporalidade. Ou seja, é preciso, diante do nosso material, né, de acervo, diante dessa documentação, tratar esse material de uma forma nova, em que a gente se questione num outro grau sobre a questão do tempo, como é que o tempo se materializa nesses objetos, como é que ele agiu sobre esses objetos, como ele age sobre nós e sobre os nossos contemporâneos. Eu acho que nós... eu não tenho respostas, né? Eu estou fazendo perguntas também, mas eu acho que é inquietante que nós sigamos procedimentos que vêm dos arquivos políticos, dos depósitos de documentos políticos administrativos, dos depósitos de livros das bibliotecas, da ordenação das bibliotecas, e que nós passemos esses procedimentos mecanicamente para o nosso universo de documentação em arte. Então, a minha pergunta é uma pergunta sobre como rever, como enfrentar esse desafio, essa nossa particularidade, né? E as condições específicas do material que nós temos. Então, eu procurei trazer principalmente fotos, imagens, porque eu acho que aí a gente vai tensionar ao máximo a nossa pergunta, né? Vai trazer a nossa angústia
diante desse nosso fazer, diante dessa nossa paixão, a um nível exacerbado o suficiente para que nós encontremos saídas, ou tentemos encontrar saídas, e possamos não transformar a nossa documentação em formas de celebrização instantânea. Quer dizer, na marcha que anda a nossa sensibilidade, que anda o nosso mundo, não é nosso interesse que os nossos centros de documentação funcionem como formas alternativas de Big Brother, por exemplo, né? Hoje em dia, quando nós visitamos os museus, aqui no Brasil, essa pressão ainda não é sufocante, né? Mas, quando a gente viaja e vai nos grandes centros, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de visitar o Museu dos Impressionistas, em Paris, foi das coisas mais sufocantes que eu vivi na minha vida, porque eu me vi metida num trenzinho humano, né? Que era um fluxo ininterrupto, principalmente de japoneses, em que era igual uma marcação que tem no Macunaíma, do Antunes Filho, que ia andando todo mundo junto, percorrendo os quadros, e você não podia parar. Quer dizer, mesmo que tivesse um quadro que fosse muito importante para você, que você quisesse realmente ver aquele quadro, você só podia olhar e passar naquele trenzinho, e os guardas iam comandando o fluxo, que é para onde nós caminhamos, né? É o destino dos museus, o destino dos centros de documentação. As grandes exposições que nós temos, ou aqui no CCBB, ou na Casa França Brasil, ou no Museu de Belas Artes, que tem um apoio da mídia, elas funcionam nesse sentido, de ter uma multidão que vai passando. Então, isso tem que nos incomodar. Não que eu não queira que a população, que a massa vá, não, tudo bem, mas o que é que nós temos que fazer, né? Como é que nós temos que tratar, né? O aluno que vai pesquisar no CEDOC e que fica extasiado diante de uma imagem, qual é a intervenção que é preciso ser feita para que essa relação se dê numa relação de pensamento crítico? Basicamente isso o que eu estava pensando, entendeu? Quer dizer, não abandonar. Claro que na Biblioteca Nacional você não pode abandonar os procedimentos de datação, e, no caso da Biblioteca Nacional, é um raro caso nosso aqui no país em que eu tenho problemas de calendário. Esse negócio do calendário ser inventado, ser criado, né? Isso significa que, lá no século XVI, no século XV, o dia 25 de janeiro pode não ser exatamente o dia 25 de janeiro, porque o calendário não estava consolidado, né? Quer dizer, são questões que, num país jovem, não tem, mas um país europeu, a Idade Média, né? Como é que é a questão do calendário? Percebe? Para nós, nas nossas populações indígenas, né? nas nossas comunidades, como é que é essa questão do calendário? Então, a questão, resumindo, era essa. Quer dizer, num primeiro momento, temos a Convenção do Tempo, mas, no segundo momento, o pesquisador que está dentro do arquivo, ele tem que trazer uma visão crítica do conceito de tempo. É basicamente isso. Acho que eu respondi. Sim. Obrigada, porque era essa pergunta que eu queria fazer. Uma das questões do tempo, que, para a gente, é uma coisa complicada. Eu nunca participei, que nem vários aqui, a Tânia, da organização de um acervo, imagino o quanto é complicado lidar com essa questão da produção, da organização de um acervo. Eu sempre participei do acervo desse lado de cá, de pesquisador, né? De pesquisadora. Você também... Eu só participei do lado de cá. Mas, assim, para mim, isso... Porque, por exemplo, eu acho que eu vou ser simplista, mas eu entro num momento na academia, em 88, quando eu prestei o vestibular, em 88, já com foco qual era a minha pesquisa. Eu estava querendo
além de outras coisas, eu queria a chancela da academia para a pesquisa que eu estava fazendo. Queria levar o circo para dentro da academia. Claro, reconhecimento disso. Quando eu entro, eu não tinha a discussão da forma positivista de fonte, né? Não tinha esse debate, eu não conhecia, não sabia o que era isso. E, a partir da minha graduação, é que eu fui entrando nessa discussão, tal, e eu fui percebendo que circo não tinha história para este conceito. E aí, quando eu disse para a academia que ia trabalhar com história oral, parecia que eu tinha alguma doença. Todo mundo saiu fora. E eu entrei numa crise em relação a isso, né? Eu acho muito difícil discutir história oral. Eu não coloco história oral. Primeiro, que eu não chamo história oral. Eu falo que é uma fonte oral. Eu estou fazendo história, né? Porque aí a minha discussão, e eu insisti na ideia, porque eu também tive um orientador que era uma figura fantástica nesse sentido e que me ajudou muito nessa discussão, que era o Alcir Lenharo, que, infelizmente, faleceu quando eu entrei no doutorado, mas ele ainda estava no meu mestrado. Então, o Alcir me ajudou muito nesse debate, nessa minha crise. Ele foi o único que não saiu de perto. Então, e nós temos um professor, eu posso falar o nome dele, porque esse é um debate público que a gente tem, que é o Mike Hall, que não é que ele é um positivista, pode ser um positivo, mas não é assim. Ele não acha que ele tem problema com a datação da fonte oral. Mas eu dizia para ele o seguinte: eu estou trabalhando com a questão do modo de organização de um trabalho do circo e estou trabalhando com um processo de formação, socialização e aprendizagem. Em ambos os casos, o tempo é outra coisa. Não é o tempo do calendário. A minha tia-avó, numa das entrevistas, e ele me pegou nisso, o Maico, minha tia-avó vira para mim, numa das entrevistas que ele leu, ela diz assim: teve um momento no circo que a gente parou e foi ser boia fria, no interior, não sei de onde. Eu falei, mas que momento é esse? Para mim foi uma surpresa, eu nem sabia que eles tinham sido boia fria. Aí, eu não conhecia mesmo a história, né? Vocês percebem que a cada momento eu vou descobrir. Aí, eu falei, mas em que momento é esse? Um momento lá, a gente estava no Mato Grosso, um momento que lá em São Paulo estava tendo uma revolução. E eu não conseguia dela esse tempo, de quando era, que momento é esse, para eu contextualizar essa informação. E aí, eu não consegui nesse momento, mas assim, o que eu me peguei foi assim: eles rompem com o processo, a dificuldade da manutenção do circo, porque em algum lugar está tendo revolução. E, em um determinado momento da entrevista, ela vira para o meu tio-avô e pergunta: Fred, que revolução é aquela que estava acontecendo em São Paulo? Aí ele disse: que revolução, Zica? Foi a guerra. Então, há um momento de não tem gasolina, racionamento de gasolina, questão da iluminação, dificuldade, não sei o quê, vários circos param. E a coisa que eu me pego, assim, a única coisa que eles se sentiam capacitados para fazer era ser boia fria, com uma oferta de emprego até que razoável no lugar. O Michael diz assim: você vê qual é o problema da fonte oral? Ela não sabe nem que é a guerra. Aí eu falei, mas eu não estava preocupada em saber que era a guerra. Eu estava preocupada que ela sabia que alguma coisa séria estava acontecendo. Eu tive a obrigação de ir atrás saber que revolução era aquela, porque eu estava lidando com uma fonte. Assim, quando eu lido com a fonte do Benjamin nas entrevistas que ele dá para os jornais em 1940. Aquilo é fonte oral. Assim como eu trabalhei com as fontes dos jornais no século XIX. Fonte oral. Ou um memorialista. É fonte. Por isso que eu não chamo de história oral. Eu chamo de fonte oral. Fonte documental, fonte escrita, fonte iconográfica. Eu chamo assim, eu estou fazendo história. E, como história, eu tenho que ter uma visão crítica de qualquer fonte. Eu tenho que cotejar essa fonte com outras coisas. Eu tinha obrigação, não a minha tia, a avó, de saber que era guerra. Eu é que tinha que ir atrás e fazer essa pesquisa. E ele descaracterizava a minha pesquisa porque ela não sabia a data e nem sabia que era guerra.
e descaracterizava a informação. Então, agora, eu estava comentando, eu tive agora na região de Inhamuns, que é uma região do Ceará com divisa com Piauí, no qual acontece lá o Festival de Inhamuns de Teatro, Arte de Rua e Bonecos e Circo. E, numa palestra que eu dei, a coordenadora da biblioteca de Tauá, que é uma cidade de Inhamuns, e da escola, querem fazer uma pesquisa sobre o circo em Tauá. Eles não tiveram jornal. Pouco memorialista eles têm. Que fonte nós vamos usar? A fonte oral. Sim, a hora que eles começarem a descobrir a fonte, então, nós temos o tempo inteiro trabalhado com isso na minha pesquisa com os alunos de circo hoje, porque eles também não estão deixando registro. Eles participam de várias coisas e não deixam registro. Eu não sei responder, não, mas eu queria que a Tânia e o pessoal falasse para mim como é que a gente monta esses acervos. Olha, a gente está já passando do tempo do debate, mas eu acho que tinha, pelo menos o Paulo já tinha levantado. Já respondeu? Se tiver mais uma pessoa que queira, que aí a gente vai passar para a Maria para falar e atuar. Ninguém mais? Eu só queria responder uma pergunta rápida para uma pessoa que me perguntou ali na entrada sobre a etnia circense. Não tem uma única etnia. Eles eram nômades, eles vão se cruzando, artistas, gente do local, vem da Europa, vem da região da antiga Sérvia, uma parte da minha família, da antiga Sérvia do século XIX, né? Não pós-guerra. Então, tem cigano? Tem cigano. Mas o cigano, quando vai para circo, o cigano ele é um agrupamento com características muito próprias de não vínculo necessariamente com a sociedade externa, ou então um vínculo muito diferenciado. Ele não precisa que esse vínculo do gajão, que é o fora do cigano, venha para a casa dele, ele não quer isso. As mulheres têm são colocadas de forma diferentes. No circo é o contrário. Então, assim, ele tem uma origem cigana, mas, quando ele vai para o circo, ele tem que mudar. Ele tem que ter vínculo com a sociedade, porque, senão, ele não tem bilheteria. A mulher tem um lugar diferenciado. Ela vai para o picadeiro e se expõe. A mulher a cigana, não. Desculpa. Então, apesar da origem, ter origem cigana, quando vai para o circo, ele tem que mudar a característica de grupo. Bom, então vamos passar para Maria Assunção, que vai ter sua fala atriz pesquisadora entre teoria e prática. A Maria é doutoranda em teatro, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, cuja orientadora está na mesa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estou ferrada. Graduada em jornalismo pela UF e é atriz profissional formada pela Escola de Teatro Estadual de Teatro Martins Pena. Olha a minha situação. Entendeu? Então, você fale e nos expulse no momento que você boa precisar tarde. do resto do palco. Eu cheguei atrasada porque eu achei que era para chegar essa hora, então. Então eu queria me desculpar. Bom, diante dessa situação de estar aqui diante de Tânia Brandão, né, que é minha mestra, e eu entrei nessa vida de acadêmica por causa dela. Porque, na verdade, eu comecei assim, a fazer jornalismo, porque eu queria ser jornalista, porque eu achava que eu ia mudar o mundo sendo jornalista. Quando você tem 17 anos, você acha que isso é possível, né? E aí, dentro da faculdade, eu vi que não era bem assim, né? Que a gente não ia mudar nada e que, enfim. Aí, peguei um estágio no SNT e fui mexer no Lux. É Lux. Quando eu vi, eu estava diante daqueles papeizinhos, né, cheio de informação. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu não sabia, eu era totalmente ignorante, porque eu queria ser jornalista e mudar o mundo, mas eu não tinha nenhum vínculo com teatro. Bom,
Aí eu comecei a pesquisar, mas assim, sem querer ser pesquisadora e nem querer ser atriz. Dentro da faculdade foi que eu conheci o teatro lá na UF, tinha um grupo de teatro, e eu achei que ali eu também achava que eu podia mudar o mundo. Depois eu vi que eu não podia, mas eu também sempre tive essa vontade de que achar, né? A gente, quando é adolescente, tem isso, né? Bom, e aí eu comecei a fazer teatro, aí montamos Nelson Rodrigues, eu já entrei assim pela porta da frente, né? E eram uns diretores era muito interessante o grupo. E aí um professor de sociologia começou a pesquisar o TEM. Ele estava fazendo um trabalho sobre o TEM. E ele achou, bom, a Maria vai me ajudar, ela está fazendo, né? O TEM é o Teatro Experimental do Negro, que é um grupo da década de 50. A Tânia me corrige, porque é bom também que eu posso falar besteira, e ela vai corrigindo as datas. Porque data comigo é um problema. Assim, negócio de arquivo de data é muito complicado. Bom, aí... A sua avó, adorei a história da sua avó. Lindo isso, né? Adorei. Eu também saí naquela guerra. Qual guerra? Bom. E aí eu comecei a... O Teatro do Tem tinha um grupo que os negros tinham que fazer teatro, né? Assim, juntos. Porque realmente tinha muito preconceito, não tinha os atores negros não tinham espaço. Só que o meu professor, ele defendia, esse que me convidou, ele defendia isso muito assim, sabe? Muito radical. E eu achava que não, que negro tinha que fazer teatro com um branco, com um gay, com quem fosse. Eu sempre fui contra essa coisa de... Mas eu entendi a pesquisa dele, eu ajudei na pesquisa. Mas também era uma novidade, porque eu nem sabia que tinha esse grupo, eu não sabia, eu era ignorante totalmente nesse assunto. Aí eu fui estrear a peça, nesse ínterim, eu estreiei minha peça, e aí as pessoas gostaram do meu trabalho. Eu falei, mas como é que gostaram do meu trabalho se eu nunca fiz teatro na minha vida? É intuição, eu estou fazendo uma coisa de intuição. E aí tem sempre esse meu lado racional, que quer entender por que eu estou fazendo. Entendeu? Aí eu entrei para a Escola de Teatro Martins Pena. Quando eu entrei para Martins Pena, era assim, eu me lembro que era assim, 800 candidatos, tinham 20 vagas, sei lá, e todos no corredor falando de Stanislavski, de Grotowski. E eu falei, meu Deus, eu não vou passar, porque eu nunca ouvi falar nisso. Era assim, eu era muito ignorante. Mas o ignorante, ele é legal porque ele não é burro, né? O ignorante é o que ignora. Então, eu acho que eu não sou burra, assim, não sou inteligente, mas burra eu não sou. Aí eu peguei, entrei para Martins Pena e conheci Tânia Brandão. E realmente foi uma pessoa, um divisor de águas, porque Tânia mostrou o teatro para mim. O teatro grego, o teatro brasileiro. Ela mandava viver... não tem dinheiro? Vá ao teatro, vá à livraria e folheie os livros. Conheça artes plásticas. Então, até hoje, quando eu dou aula, eu falo isso, porque realmente você não tem dinheiro, mas você tem a curiosidade, né? Então, a Tânia tem esse papel muito importante, ela sabe disso. Bom, então, eu comecei a estudar o teatro, assim, a me interessar pela história do teatro. Mas só que o ator, para mim, o ser atriz é muito mais forte até hoje. Eu digo que eu sou uma atriz que está na academia. Eu não sei como não expulsaram ainda de lá, mas eu estou lá, entendeu? E eu acho interessante que agora tem esse espaço para o artista, já tem muita Disney Rio, pesquisando, que é ator, né? E pesquisando também. Então, eu acho que é um diálogo bastante interessante entre se fazer, né? E pensar. Mas aí, como eu acho que eu devo realmente ter problema... eu acho que eu pulei um negócio. Peraí, que eu acho que tem alguma coisa aqui. Peraí, meu... Bom, aí eu falei já aqui... bom, aí foi isso, exatamente. Foi isso. Aí eu saí da Martins Pena com um grupo. Né? E na Martins Pena, nós fazíamos palestras com a Tânia, levamos o Gerald Thomas. A Tânia era realmente uma grande incentivadora dessa coisa, não só de dar a aula, mas que os alunos participassem dos eventos, que pensassem. Ela mandava ir ao teatro e pensar aquela cena, né? E nós fazíamos isso. Então, lá eu formei um grupo maravilhoso de 5... eu e mais 4 amigos, né? Que são todos ateus, estão trabalhando, são maravilhosos, que é a Denise Fraga, o Moacir Chaves, o Hércules Fernando e José Antônio Carnevale. O Carnevale, até hoje, é o meu cúmplice nas minhas maluquices, e nós montamos a Pombe Namorada, que eu vou fazer aqui hoje, né?